Olá, amigo internauta, seja bem-vindo ao programa Consciência Próspera, esse programa de entrevista onde nós temos o privilégio de trazer diversos convidados abordando o tema de espiritualidade, alguma coisa relacionada às emoções, ao mental, também ao físico, financeiro. Diversos convidados já passaram por aqui transmitindo suas dicas, suas experiências de vida. O tema dessa edição é mediunidade e espiritualidade. Lembrando que nesta edição você estará concorrendo a um exemplar deste livro. Na verdade, é um dos últimos exemplares, está com a edição esgotada do livro Pepitas de Amor, o primeiro livro que eu escrevi, pela Job Editora. Então você vai estar concorrendo, no final eu vou explicar como é que você pode estar concorrendo a um exemplar deste livro autografado Pepitas de Amor, Despertar da Consciência Próspera. Muito bem. O programa Consciência Próspera tem o apoio do Instituto Biosegredo, que tem a sua matriz aqui na Vila Mariana, tem algumas células em Guarulhos, outra na Vila Alpina e também em Itatiba, interior de São Paulo. Na parte técnica, fazendo a mágica acontecer, Alexandre Ferreira do Ale Productions. É ele que faz essa magia que acontece aqui na TV Consciência Próspera. Nos estúdios recebemos aqui Maísa Interizano, que tem a formação na abordagem transpessoal há mais de 30 anos, vem estudando, praticando, tendo experiências com a mediunidade, também é formada em florais de Bach, em bioeletrografia, entre outros cursos que tem formação, e ela ministra um curso que tem esse tema, mediunidade e espiritualidade. Tudo bem, Maísa? Como vai, Samuel? Tudo bem? Muito bem, muito bem. Tá bom, obrigada pelo convite. Seja bem-vindo aqui no programa Consciência Próspera. Obrigada. Vamos começar já com uma pergunta básica para as pessoas entenderem melhor o que é isso, né? O que é um médium? Todos os seres humanos são médios? Como é que é isso? Como é que você enxerga isso? A mediunidade é uma característica humana, da consciência humana. Em tese, todos somos médiums. É a capacidade de nós entrarmos em contato com outras consciências humanas sem o uso dos 5 sentidos físicos, por meio de outros sentidos que estão além da nossa percepção física. Em tese, todos nós somos médiuns, porque todos nós exercemos influência e recebemos influência de outras consciências. Sim. Tanto as encarnadas como as desencarnadas, ou trocando em miúdos, tanto dos vivos como dos mortos. Uhum. A gente falou que você já tem 30 anos já desenvolvendo um pouquinho mais, para falar a verdade, dessas experiências mediúnicas. Como é que foi então o seu início? Como é que você começou? Como é que foram os seus estudos iniciais com a mediunidade? Seus estudos Na verdade foi meio na marra, Samuel, porque eu com 15 anos eu já tinha sensibilidade. Já ouvia coisas diferentes, coisas que ninguém estava ouvindo, sentia algumas coisas e isso era muito natural desde criança, e com 15 anos mais ou menos isso eclodiu de uma forma que não teve jeito. Nós precisamos. Meu pai me encaminhou para a Umbanda na época, e lá eu fiz todo o desenvolvimento da mediunidade ostensiva. Então para mim foi um processo natural. Depois de passar quase 13 anos mais ou menos na Umbanda, eu fui então pro espiritismo, pro kardecismo. Fiquei mais uns bons anos lá também estudando, praticando de uma outra forma, uma outra linha. E finalmente eu resolvi fazer voo solo, vamos dizer assim, e fazer meu próprio trabalho independente de religião. E aí comecei o curso, né? Abri as turmas de curso. E tem um grupo mediúnico que eu dirijo hoje, que é universalista, no mesmo local onde eu dou o curso. Então, meu trabalho foi acontecendo muito de forma natural. As coisas iam surgindo no meu caminho e eu ia aproveitando tudo que surgia. E nesse seu caminho que vem surgindo tudo de natural, que você alça esse voo, como é que você entende espírito, alma e energia? Então, espírito e alma, na verdade, são basicamente a mesma coisa, do meu ponto de vista, né? São só termos diferentes para a mesma coisa. É a consciência humana que não está num corpo físico, ou desencarnada, como a gente costuma dizer, né? E energia é o que nós produzimos, é o que nós exalamos, é o que nós irradiamos com os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos atos.
E é o que também nós captamos do meio, né, da natureza, do universo, das outras pessoas. Então a energia é a coisa que flui. E tudo na natureza é energia, inclusive o nosso corpo físico, embora a gente tenda a pensar que não, mas nosso corpo físico também é energia. Nós aqui no programa nós tivemos aqui no programa a presença da Dora Encontre e também da mediunidade clínica com a Maria Aparecida Martins, que falando legal. Um tema de mediunidade, né? E falando de uma maneira bem científica, vamos dizer assim, né? Como que você vê, qual é a importância, por exemplo, e como e de que forma a medicina e a psicologia podem auxiliar nessas práticas mediúnicas? Eu acho fundamental, inclusive eu uso muito os livros da Maria Aparecida Martins no meu curso, porque eu gosto bastante da abordagem dela. Eu acho importantíssimo, porque embora seja uma coisa, vamos dizer assim, espiritual, ela tem interferências psicológicas e físicas. Então, há alterações de metabolismo, há alterações de percepção, alterações de humor, alterações endocrinológicas. Então, é preciso que haja essa associação, essa parceria de ciência e espiritualidade para ajudar os médiuns, porque até hoje, até bem pouco tempo atrás, eles ficavam à mercê do fenômeno sem entender direito o que estava acontecendo e muitas vezes sofrendo as consequências desse fenômeno na vida diária, lá fora. E sem entender e sem saber como fazer, né? E quando a gente começa a entender que há modificações físicas, que há modificações psicológicas que precisam ser acompanhadas e trabalhadas, o médium se sente mais seguro para lidar com isso, com essas energias, se sente no controle do fenômeno e fica muito mais à vontade e nós perdemos aquela conotação de sofrimento que a mediunidade costumava ter até bem pouco tempo atrás. Você tocou num assunto que remeteu a várias queixas de muitas pessoas, que é assim, algumas falam assim, bom, eu vou nos lugares e eles dizem que eu tenho a mediunidade, que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que desenvolver, que eu tenho que fazer isso. É uma opção? É alguma coisa que ela pode decidir, não, eu não vou trabalhar? Como é que você entende em relação a essa questão, quando chega uma pessoa assim, por exemplo? Existe dois lados aí, né? Existe um pouco de terrorismo, sim, que eu chamo de terrorismo espiritual. É terrorismo. Você tem que ir! Se você não for, vai te acontecer isso, a sua vida vai andar para trás e não sei o quê. Eu não vejo bem dessa forma, sim, porque eu acho que isso é terrorismo mesmo, né? Talvez essas pessoas acreditem nisso dessa forma, não estou questionando, mas eu não vejo dessa forma. Eu acho que espiritualidade tem que ser uma coisa íntima e tem que ser uma decisão consciente. Você não pode ir obrigado. Como é que você vai fazer uma coisa que é para o bem do outro, para o bem de si mesmo, para o bem do mundo, obrigado? Fica meio contraditório, né? Então eu acho que assim, a prática da espiritualidade tem que ser uma coisa muito pessoal, tem que ser espontânea, tem que ser voluntária, a pessoa tem que ter espaço para o seu ritmo e ela tem que encontrar a forma de expressar isso, seja ela qual for. E todas elas são válidas. Desde que a pessoa se sinta bem e se sinta equilibrada e se sinta satisfeita com a pessoa que ela é. Então a mediunidade ela pode ser exercida, por exemplo, por uma enfermeira no seu trabalho de enfermagem, por um médico no seu trabalho diário de consultório, por um professor, por um padre, por que não? Né? Pode ser exercido por uma professora primária com as suas crianças, enfim, por um terapeuta, um psicólogo, dependendo de como ele usar isso no seu trabalho. Então, existem N maneiras, eu não preciso estar vinculada a uma linha doutrinária ou a uma casa religiosa especificamente, porque senão deixa de ser uma coisa boa, gostosa, positiva e passa a ser quase uma escravidão, e aí a coisa perde a conotação, as pessoas fogem, tendem a fugir. E o que diz, você tem a formação em abordagem transpessoal, o que a psicologia transpessoal fala sobre mediunidade? A psicologia transpessoal é uma coisa muito legal que surgiu na minha vida e eu adorei, porque me ajudou muito a entender melhor tudo isso que eu já vivia e ensinava, né? Falando rapidamente, a psicologia transpessoal surgiu na década de 60 e ela é a psicologia que inclui nos seus estudos e na sua prática a dimensão espiritual do ser humano. Então, o terapeuta ou psicólogo que tem a transpessoal
como parte das suas ferramentas, ele vai considerar a dimensão espiritual do seu paciente, do seu cliente. Então isso é muito legal, porque os estados de transe estão previstos já no DSM, no CID, e a psicologia transpessoal já vem trabalhando com isso há muitas décadas. Então o trabalho da transpessoal entende os estados de transe, sabe do potencial de transformação que eles têm, tanto para o bem, tanto positivamente quanto negativamente, porque pode haver desequilíbrio quando há o estado de transe, e a psicologia transpessoal, com os estudos que vêm sendo feitos, ela ajuda a entender esses estados de transe e a lidar com eles. Você falou sobre os estados de transe. Como que o médium, então, entra nesse estado de transe? Bom, tem aí um componente energético, um componente psicológico e um componente espiritual. E físico também, né? O energético e o físico, eles se mesclam. Geralmente o médium que trabalha de forma mais ostensiva, ele tem todos esses 3 elementos trabalhando de alguma maneira. Alguns mais com um, outros mais com outro, mas todos eles funcionam. Então, quando nós entramos em estado de concentração, buscando uma sintonia mais nobre, buscando uma coisa mais luminosa, a tendência é que as nossas energias expandam. E ao haver essa expansão, nós ampliamos também a nossa percepção. Então, nós saímos da percepção pelos 5 sentidos físicos e começamos a operar com os sentidos paranormais, vamos dizer assim, né? Os parasentidos. E ao abrir o nosso campo, nós também abrimos espaço para que as consciências desencarnadas, não vou dizer, não gosto da palavra interferir, mas atuem sobre o nosso campo áurico, e esse campo áurico ele passa informações. Da mesma forma que ondas de rádio e de TV e tudo mais circulam pelo ar, através da nossa aura nós temos a oportunidade de transmitir informações. E é assim que o transe acontece. Mais ou menos, bem resumido. Bem resumido. Bem resumidinho. E os cursos que você ministra é realizado no IPPB, que é o Instituto de Pesquisas Projeciológicas e Bioenergéticas, fundado pelo professor Wagner Borges. Em breve ele vai estar aqui no programa, a gente já está marcando uma data para a gente fazer um especial sobre projeção da consciência. Oh, que legal. E qual é o diferencial que tem em trabalhar, por exemplo, num espaço como esse, que é o IPPB? A vantagem do IPPB, a grande vantagem do IPPB é que ele é um lugar totalmente aberto, né, Samuel? Ele não tem vínculo com nenhuma linha doutrinária, com nenhuma religião. Ele acolhe todas essas religiões, estuda com seriedade todas essas linhas. Então é um espaço onde a gente pode trabalhar a espiritualidade de uma forma mais completa, mais ampla, mais abrangente. Então o meu trabalho mediúnico, ele contempla sim a linha espírita, porque é a linha que mais estudou os fenômenos mediúnicos até hoje, mas ele também tem a abordagem da Umbanda, a abordagem hinduísta, a abordagem do budismo. Nós vamos estudar a psicologia transpessoal um pouquinho, vamos ver várias outras linhas que ajudam o candidato a médium, vamos dizer assim, a entender melhor como ele funciona como pessoa, como consciência, como energia, e como ele pode usar isso em benefício próprio e em benefício do outro. Então é um espaço muito legal. Pegando o gancho até na sua resposta em relação ao que é abordado, que tem também um pouco do espiritismo, né? Fala um pouquinho então sobre, para as pessoas também poderem entender, sobre qual é o método, como é que funciona o método das 5 fases do Edgar Mondo. Então, o método das 5 fases é o único método que eu conheço desenvolvido até hoje para o desenvolvimento sistemático da mediunidade, né? O Edgar Armond pegou o transe mediúnico e dividiu em fases. E isso já na década de 50, lá atrás, quando ele começou a montar os trabalhos da Federação Espírita de São Paulo. Porque ele percebeu que os médiuns às vezes se perdiam nos transes, então ele resolveu destrinchar com orientação no plano espiritual o transe. E ele dividiu, então ele começa com a percepção das energias, para que o médium aprenda a identificar as energias, saber quais são os seus pontos mais sensíveis, como lidar com essas energias, o que fazer quando a energia não é boa e tudo mais. Aí ele tem a segunda fase, que é a aproximação, quando a gente convida as entidades a se aproximarem, e aí ele aprende a perceber esse movimento, que é fundamentalmente energético, mas que tem também outros elementos. Depois o contato, é feita a ligação energética da entidade com o médium,
depois o envolvimento, quando a energia da entidade envolve realmente todo o médium, e por fim a comunicação. Eu estou falando bem resumidamente, porque a gente tem um tempo limitado, mas isso é feito, conduzido com os participantes do curso. Cada fase é ensinada e depois eles entram na prática, nós ensinamos a fazer isso, vamos e voltamos no método para que eles aprendam a diferenciar as fases e a controlar cada uma, né? E isso traz muita segurança. Eu já tive médiums atuantes, já formados, digamos assim, atuantes, que foram fazer o curso, e o feedback que eles me deram é que mais eu nunca tinha percebido como era o transe, como ele acontecia comigo. Agora eu consigo identificar cada etapa e sei o que está acontecendo em cada uma, sei quando eu posso parar, o que eu devo fazer. Então, dá muita segurança para o médium, ele não se sente refém das entidades e do fenômeno. Uma das coisas que a maioria das pessoas procura quando vai para um trabalho de mediúnico é a questão da obsessão. Então, o que seria a obsessão? Quais são as causas, então, da obsessão? A obsessão é a interferência maléfica, prejudicial, de uma consciência sobre a outra. E aí ela pode tanto... A gente tem o hábito de pensar na obsessão como uma coisa que é do desencarnado para o encarnado. Mas ela acontece também do encarnado para o desencarnado e entre encarnados. Então é uma influência negativa, prejudicial, não saudável, de uma consciência sobre a outra. Que pode ter N razões, que podem até ser de uma vida passada, né, de uma existência passada, mas que em geral, pela nossa experiência, elas acontecem por questões desta vida mesmo. Coisas mal resolvidas, comportamentos distorcidos, não saudáveis, pensamentos fixos, ideias fixas, que acabam atraindo consciências que são afins dessas coisas que nós pensamos ou fazemos, e que gostam de ficar com a gente, e aí acabam intensificando uma coisa que já não está boa, acabam intensificando esse processo, e a gente pode acabar até adoecendo. Quais os sintomas, então? Vamos aprofundar um pouquinho mais nessa questão. Quais os sintomas de uma pessoa que está obsidiada? Puxa vida, isso é bem complexo. Assim, quando ela começa a perceber pensamentos que não são dela, ou quando ela começa a perceber que ela toma atitudes que ela normalmente não tomaria, que não são o perfil dela, ou quando ela começa a ter sentimentos ou emoções que também não são parte do seu perfil, quando há alterações muito bruscas de humor, então a pessoa começa a ter oscilações muito importantes de humor. Claro, isso sempre pensando na questão psicológica, que pode haver um componente psicológico e precisa haver avaliação. A gente também não pode assumir que tudo seja espiritual, que tudo seja obsessão. É até perigoso. Mas havendo esse acompanhamento psicológico e não se conseguindo um sucesso aí, ou uma melhora, uma estabilização, é bem provável que a pessoa esteja sofrendo essa influência. Entendi. Tá? E a pessoa, então, ela sofre esses sintomas aí que foram descritos e chega, então, no trabalho mediúnico. E como é que ocorre, como é que se dá, então, o processo inverso, que é a desobsessão, nesses trabalhos mediúnicos que você coordena? A desobsessão, basicamente, é o esclarecimento das consciências envolvidas. Sim. Tanto o encarnado que está supostamente no papel de vítima, como da consciência que está fazendo a influência. Porque muitas vezes é o obsidiado que atrai, sabe, Samuel? Então a gente tem que esclarecer os dois. Ensinar o obsidiado, a pessoa, o encarnado, a mudar seus pensamentos, a mudar suas atitudes, procurar pensamentos, emoções e atitudes mais positivos para a sua vida. E a gente orienta também o espírito. Olha, o que você acha de buscar um outro caminho? Você está perdendo tempo, você está comprometendo a sua caminhada. Então a gente explica para ele o mal que ele está fazendo para ele mesmo, né? Perdendo tempo às vezes com uma pessoa que não vai ajudá-lo. Então é um esclarecimento mútuo, né? A gente esclarece os dois para que eles possam se desligar. A gente falou sobre a questão energética. Você poderia então ensinar para o nosso amigo internauta alguma prática de autodefesa energética? Claro, e tem uma que é muito simples e muito eficaz. A gente só não pode esquecer que antes de se defender, a gente precisa se higienizar,
fazer uma limpeza energética. Então, não adianta a gente fazer uma proteção, isolar tudo e aqui dentro está cheio de coisinha negativa, né? Então, a gente acaba isolando as negatividades aqui dentro junto. Então, não é o ideal. Então, sempre que se fizer um trabalho energético, fazer de dentro para fora. Então, uma técnica básica que funciona super bem, que qualquer pessoa pode fazer, é visualizar um ponto de luz no centro do peito, que é onde fica o nosso chakra cardíaco, né? O nosso coração, o centro dos sentimentos. E visualizar um pontinho de luz branca aqui, ou qualquer outra cor, mas de preferência branca, que é uma cor neutra, e imaginar que essa luz vai aumentando, vai abrindo a partir do centro do peito, devagarinho, e à medida que ela abre, ela vai limpando, ela vai arrastando as negatividades para fora, vai fazendo como se fosse uma varredura mesmo. E na hora em que a gente visualizar essa luz para fora do nosso corpo, imaginá-la envolvendo todo o nosso corpo e blindando energeticamente o nosso corpo para que essas negatividades fiquem do lado de fora e a gente fique protegido. Agora, não basta fazer a visualização, a gente tem que alimentar esse balãozinho com os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Sim. Porque não adianta fazer o balãozinho e depois ficar pensando coisa que não devia, né? Uhum. Então, fazer o balãozinho e colaborar, mudar atitudes, mudar pensamentos, derrubar preconceitos, mudar paradigmas, estudar, tudo isso colabora. E um dos temas de estudos do curso de Mediunidade e Espiritualidade são as formas pensamentos. Explica para o nosso amigo internautão o que é formas pensamentos e se existe alguma prática que possa trazer harmonia para o lar utilizando formas pensamentos. As formas pensamentos são criações mentais, todos nós fazemos isso. A energia sutil, a energia do plano astral, ela é muito delicada e muito plástica. Então ela é facilmente moldável pela força do nosso pensamento. E ela é moldável tanto para o que é bom quanto para o que não é bom. Na verdade, o pensamento e a energia, na verdade, a energia ela é neutra. Uhum. O que estabelece se ela vai ser positiva ou negativa são os nossos pensamentos. E é aí que se forma a forma pensamento. Então, tudo que eu penso, eu crio uma imagem. Eu crio uma imagem correspondente àquele pensamento. E então, fica facilmente... é fácil perceber que se eu quero melhorar a harmonia do meu lar, eu tenho que imaginar formas harmônicas. Então, se eu tenho um desentendimento, por exemplo, com uma pessoa da minha família ou com uma pessoa que vive comigo, eu posso começar a visualizar essa pessoa envolta em luz, eu posso visualizar, inclusive, que eu a estou abraçando ou que eu a estou cumprimentando com carinho, com respeito. Posso visualizar que eu estou lhe dando flores, por exemplo, é uma outra técnica muito usada principalmente no espiritismo. Então, tudo que contribui, tudo que cria imagens positivas, contribui para a harmonia do lar, né? Então, é um recurso super, principalmente para crianças, porque as crianças são especialmente sensíveis às energias, à forma de pensamento. Então, se eu souber usar isso, eu consigo trabalhar com as crianças de uma forma mais eficaz. Estou vendo que a gente já está chegando já ao final do programa. Já estamos chegando já ao final. O tempo corre. Muito, muito rápido, né? Mas vou pedir para você então deixar uma mensagem para o nosso amigo internauta, falar o que você sentir. A espiritualidade é uma coisa linda, é uma coisa bonita de ser vivida. Eu não me vejo, não me entendo como pessoa sem pensar na espiritualidade. Tudo que eu faço, eu enxergo a espiritualidade e ela nos dá uma consciência de coletividade e de respeito muito grande, porque nada do que a gente faz é inerte, tudo tem um efeito. Então, quando a gente começa a perceber que nós não somos só esse corpinho, que existe uma dimensão mais ampla, maior, e que nós interferimos nessa dimensão, todos os nossos atos ganham outro peso. Então eu recomendo o estudo da espiritualidade para todo mundo. Muito bem. Maísa Trezano, gratidão por ter aqui. Eu que agradeço. Compartilhado aqui no programa Consciência Próxima, Mediunidade e Espiritualidade. Você que gostou do programa pode estar compartilhando nas redes sociais. Você que compartilhar nas redes sociais vai concorrer ao livro
Pepitas de Amor, Mensagens para o Despertar da Consciência Próspera, um livro que está esgotado, então você vai estar adquirindo aí o último exemplar do Pepitas de Amor, Mensagens para o Despertar da Consciência Próspera. Lembrando que tem que compartilhar a partir do meu perfil, que é Samuel Souza de Paula. Então todos que compartilharem, quando for postado lá no Facebook, você poderá estar concorrendo a este livro, ok? Beijo de luz para você e eu aguardo numa próxima edição do programa Consciência Próspera. Até lá!